Olá pessoal, vamos para a segunda parte do nosso tema Atividades Humanas e Impactos Ambientais. Então, aula parte 2. O plástico e seus impactos ambientais. Então, na aula passada, a gente falou muito da mineração e como os minerais são utilizados, principalmente nas tecnologias, na confecção de celulares e tudo mais. Na aula de hoje, a gente vai estar focando nos plásticos. Tanto os minerais quanto os plásticos são altamente utilizados na tecnologia e em inúmeros outros produtos que não são necessariamente tecnológicos, mas eles são muito presentes em basicamente tudo que compõe os materiais do nosso dia a dia, os produtos do nosso dia a dia. Falando ainda dos telefones celulares, que era o tema principal da aula passada, com os plásticos, eles são utilizados basicamente nos envoltórios externos, por exemplo, cabos, a embalagem, capinha de celular, entre outros componentes que são utilizados nos telefones celulares, que são derivados do plástico, certo? Só que, ainda que seja muito utilizado nesse setor, corresponde apenas a 2,5% do consumo total no Brasil. Isso daqui só mostra que, imagine quanto celular não é consumido no Brasil durante um ano, por exemplo. E todo esse consumo, cada indivíduo basicamente tem um celular hoje em dia. E isso tudo é apenas 2,5% do consumo de plástico no Brasil. Então, existem muitos outros consumos de plástico, por exemplo, garrafa PET, sacola, copinho plástico, que são utilizados e que compõem um alto consumo desse material. As características do plástico. Bom, existem muitos plásticos diferentes. Tem plásticos que são mais frágeis, outros que são mais rígidos. Enfim, isso já é fato. Mas uma característica deles mesmo é que eles são maleáveis e facilmente moldáveis. Um plástico, o material que forma um plástico, ele vai ser o mesmo para todos os plásticos. O que vai mudar é na forma de produção. Só que esse material inicial lá, que vai compor todos os plásticos, eles vão ser maleáveis e facilmente moldáveis, ou seja, a gente quer moldar no formato ideal de um celular. Então, faz lá uma capinha de celular de plástico. A gente quer moldar num formato ideal para que esse cano fique em determinado local que só caiba ele. É possível moldar nesse tamanho exato. Então, isso é uma característica deles. E outra característica é que eles são sintéticos, ou seja, eles são produzidos pelo ser humano. E a composição de um plástico? A composição de um plástico vai ser de uma molécula chamada polímeros. E esses polímeros, eles são a junção de várias unidades menores chamadas de monômeros. E o que são esses monômeros? São moléculas formadas por carbono, ó, esse C aqui onde está a flecha do meu mouse. Esse C aqui significa carbono e hidrogênios. Então, vejam que toda essa foto aqui é uma molécula. São átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. Isso daqui é um monômero. Isso daqui é primordial para todos os plásticos. Todos os plásticos vão ser formados de carbonos e hidrogênios. O que vai diferenciar um plástico de outro vai ser a adição de outros átomos, por exemplo, de enxofre, de oxigênio, de nitrogênio. Vejam nessa imagem aqui de baixo. Nós temos o carbono, ó, o C do carbono aqui, e o H do hidrogênio. Carbono e hidrogênio. Então, a gente sabe que isso daqui já pode ser um plástico. Só que isso daqui é a base de um plástico, certo? Mas olha o que está adicionado aqui, um O de oxigênio. Então, isso daqui, a molécula inicial lá do polímero, juntando com átomos de oxigênio, formam o PET,
que é um dos tipos de plásticos que existem. Não só necessariamente aquele PET, quando a gente fala em PET, não é necessariamente só o PET lá da garrafa de tomar água, por exemplo, ou do refrigerante. Nesse caso aqui, dessa fórmula química, isso daqui é um poliéster, tá? Um poliéster também é um plástico. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: para ser um plástico, vai precisar ter a seguinte molécula: carbonos ligados com hidrogênios. Só que o que vai diferenciar um plástico de outro vai ser a adição de alguns átomos nessa molécula, que vão poder ser de oxigênio, enxofre, nitrogênio, cloro, como a gente vai ver adiante. Então, aqui tem todos os tipos de plásticos que existem. Normalmente a gente vê esse símbolo aqui nos plásticos que a gente compra, de garrafinha, de pote, enfim. Isso daqui é muito importante a gente saber o que significa, porque eles vão estar indicando que tipo de plástico você está consumindo. Então, quando vocês verem, por exemplo, esse símbolo aqui das flechinhas, né, num ciclo, o número 1 dentro e embaixo escrito PET, esse símbolo aqui vai estar em uso de plásticos como garrafas de refrigerante, óleos de cozinha, e eles vão ter essa fórmula química aqui, estão vendo? Elas vão ser esse tipo de polímero, com carbono, oxigênio e hidrogênio. Notem que essa disposição química aqui, dessa fórmula química, é bem diferente dessa fórmula química aqui. Olha, um benzeno aqui no meio, estão vendo? E aqui o benzeno está bem do lado, esse formato aqui é um benzeno. Segundo o código, quando tem as flechinhas num ciclo, com o número 2 dentro, e a sigla P-HD. Esses plásticos aqui vão estar sendo utilizados em garrafas de detergentes, pacotes de leite, garrafas de compressão. A fórmula deles é essa daqui, ó. Carbono e hidrogênio. Carbono 2 hidrogênios, carbono 2 hidrogênios, carbono 2 hidrogênios, carbono 2 hidrogênios. Isso daqui é outro tipo de plástico, ó. Essa fórmula é diferente dessa fórmula aqui, por isso que deu origem a outro plástico. Mas percebam que tem carbono e hidrogênio, que é a base primordial de todo plástico. E aqui também, ó, carbono e hidrogênio, certo? Vamos para o terceiro código, que vai ser o PVC. Esse plástico vai estar onde? Em tubos de canalização, vedações, capas impermeáveis, disco de vinil, naqueles brinquedos que a gente compra de plástico, que tem aquele cheiro forte. Isso daqui, gente, vai ser PVC, tá? Cano de PVC, isso a gente ouve bastante, escuta muito o pessoal falar. E olhem como que é a fórmula química do PVC. Carbono e hidrogênio tem, olha só, então já é a base primordial de um plástico. Mas olha o que está adicionado neles. Um Cl, o que é Cl? Um cloro. Então, isso daqui, ó, vai ser um policloreto de vinila, que vai formar um PVC, tá? Essa fórmula química é diferente dessa, por isso é um outro plástico. Vamos para o quarto código, que vai ser o que tem o número 4 no meio e a sigla PE-LD, que vai estar onde? Nos sacos plásticos, nos sacos plásticos, contentores, capas impermeáveis, vai ser esse tipo de plástico. E olha a forma dele, diferente também, beleza? Pode conter algumas ramificações, por isso que difere desse daqui. Aqui eles não colocaram uma fórmula inteira, mas pode ser que para frente dessa fórmula se juntem algumas ramificações de outros átomos, por isso é outro tipo de plástico. Olha só, lembrando que aqui é de baixa densidade e esse aqui de cima de alta densidade, por isso que diferencia também. O quinto código, que é o PP, ele vai estar em tampas de garrafas de água, palhas de beber, fibras industriais, recipientes usados no forno micro-ondas. Esse daqui
Detalhe, né, pessoal, é muito importante a gente saber qual plástico a gente está colocando no micro-ondas. Não é qualquer plástico que a gente pode pôr no micro-ondas, porque daí pode, as ondas lá do micro-ondas podem fazer com que componentes químicos do plástico passem para a comida, e daí você pode se intoxicar, tá? E a fórmula química desse aqui, ó, também é diferente. Então, percebam que por ser fórmulas químicas diferentes, tornam-se plásticos diferentes. O sexto tipo de plástico, que é o PS, é utilizado também em brinquedos, copos de bebidas, embalagens, e tabuleiros de comida, né? Enfim, olha só, a fórmula química dele também é bem diferente. E o último tipo de código é o 07, que tem o O aqui. Esse tipo de plástico aqui é perigoso, a gente tem que tomar cuidado quando aparece esse símbolo aqui, porque se ele for colocado em um micro-ondas e lá no pote, enfim, tá dizendo que é um 07, que ele não pode ser colocado no micro-ondas, não coloquem no micro-ondas, porque vai acontecer aquilo que foi falado ali de passar os produtos químicos tóxicos que foram confeccionados junto com o plástico para a comida. Além disso, esse 07 aqui também, quando está presente em algumas embalagens, já tem alguns estudos que podem estar relacionados a algumas doenças, câncer, problemas cardiovasculares, entre outros. E a fórmula dele aqui não diz, mas só fala assim, outros tipos de resinas de plásticos, porque as fórmulas químicas dele podem ser ou várias, né? Não necessariamente uma só. E a produção do plástico, como que funciona? A maior parte do plástico ainda é produzida com derivados de petróleo. Então, é preciso extrair o petróleo, refinar esse petróleo e daí dos derivados de petróleo vai ser confeccionado o plástico. Então, aqui tem uma fábrica de extrair petróleo, certo? Esse petróleo aqui, ele vai passar por um processo de destilação fracionada, ou seja, num recipiente como esse aqui, com vários compartimentos, ó, aqui é um compartimento, aqui é outro compartimento, aqui outro compartimento, 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 compartimento. Esse recipiente aqui vai ser aquecido e em cada um desses canos aqui vai sair um tipo de derivado de petróleo, gás de cozinha, produtos e solventes químicos, combustíveis, querosene, óleo diesel, combustíveis para calefação, lubrificantes, asfalto. Então, em cada um desses compartimentos aqui vai sair um tipo de refinamento do petróleo, tá? E do plástico também vai ser daqui de um desses compartimentos, certo? Aí depois de ter passado por esse processo de destilação fracionada, o derivado de petróleo que vai se tornar um plástico vai passar por várias reações químicas, ou seja, as pessoas que estão lá trabalhando, produzindo esse produto, eles vão adicionar a eles um monte de materiais e substâncias que vão deixar o plástico mais resistente ou mais maleável, enfim. Eles vão colocar lá. E aí, ou seja, vão encher de subprodutos que vão transformar aquela parte aqui que foi retirada do petróleo em um polímero em pó. E o que é o polímero? Voltando lá nos slides, é essa parte aqui, base primordial de todos os plásticos. Todos os plásticos são formados por polímeros. E aí, esse polímero em pó, ele vai ser derretido. E aí, é igual fazer gelo. Imaginem que eles colocam lá, esse pozinho é derretido e colocado como se fosse numas forminhas. E colocam para resfriar. Isso que foi derretido vai ficar com o tempo rígido, igual um gelo, certo? A água líquida se torna um gelo.
e depois eles vão ser cortados em grânulos. E aí, cada um desses grânulos, eles vão ser enviados para as fábricas e dependendo da fábrica que vai ser, vai transformar aqui nos tipos de plástico, ou garrafa PET, ou tubos de PVC, ou em brinquedos, enfim, nesses inúmeros tipos de plástico aqui que a gente já viu, tá? E os impactos dessa produção de plástico? Bom, para começar, os impactos principais, o maior risco mesmo, já está lá na exploração do petróleo, porque é muito perigoso, podem acontecer inúmeros casos de vazamento de petróleo ou de óleos, graxas que são derivados do petróleo, aonde? No mar, né? Porque as principais locais de coleta de petróleo, de exploração do petróleo, são localizados no mar. Então, se houver um vazamento desse produto, esse produto, gente, ele é muito tóxico. Os componentes que estão dentro desse produto são metais pesados, são componentes tóxicos que vão acabar impactando aí o meio ambiente. Então, se eles caírem no mar, olha só o que vai acontecer. Essas manchas negras de petróleo, de óleo e graxa que poluem totalmente a água. E quem sofre? Os animais, principalmente os animais marinhos ou aqueles que dependem de se alimentar de animais marinhos. Por exemplo, esse pássaro aqui come um peixe, vamos supor, e ele precisa entrar um pouco na água para capturar o peixe. E olha aí o que acontece com o animal. E aqui, essa foto desse menino é daquele vazamento de óleo que teve no Nordeste em 2019, que chegou a atingir 286 locais. A gente sabe que a água do mar, ela se espalha, ela abrange inúmeros locais. Então, esse petróleo na água do mar, ele também vai acabar indo junto com a água, chegando em inúmeros municípios, vai contaminar uma porção muito grande de água, inclusive a água potável, né? Mas aqui nesse caso é a água do mar, que ainda não passou pelo tratamento. Mas também existem os poços de extrair petróleo no solo mesmo. E aí também existe o perigo de contaminar, porque para eles fazerem essa perfuração no solo, vai sair o quê? Cascalhos que vão estar cheios de substâncias e compostos tóxicos, como metais pesados, mercúrio, zinco, cobre, enfim. Então aqui também para eles fazerem essa perfuração e até chegar lá no petróleo, vai sair um monte de componente tóxico que também vai ser jogado depois no meio ambiente, onde que eles vão colocar esses componentes tóxicos, esses cascalhos. Eles não têm um local apropriado, né? E mesmo se tivesse um local apropriado, mesmo assim ia estar contaminando aquele local. E se um animal fosse lá, poderia se contaminar ou contaminar aquele solo, ou se tiver córregos de água perto, ou até mesmo águas subterrâneas, tudo isso pode ser contaminado. E outra coisa que a própria exploração do petróleo traz ainda é a poluição da água e do ar, porque depois que o petróleo já foi extraído, já passou por uma série de processos e eles vão lá para as refinarias, acaba sendo liberado um monte de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e enxofre e nitrogênio, quando em contato com a água, eles podem inclusive formar a chuva ácida, né? Que é um tipo bem típico de poluição de atmosfera que ocorre em grandes cidades, principalmente aquelas mais poluentes. Além disso, aqui nessa fumaça pode ser liberado materiais particulados e hidrocarbonetos, que são um tipo de substância que ajudam no efeito estufa, tá? Os gases liberados por eles. Existem materiais alternativos ao plástico? Bem, a gente tem que voltar lá no início. O plástico, ele é um material de baixo custo para produzir. Ele não é caro para se produzir.
E além disso, a maioria dos produtos que possuem plásticos são produtos descartáveis, certo? E por serem descartáveis, existe uma enorme quantidade de lixo composto desse material, porque o pessoal compra, utiliza, consome o que está dentro e joga fora o plástico. E esse plástico vai se acumulando na natureza. Para vocês terem uma noção, uma sacola plástica é utilizada em média por 12 minutos antes de ser descartada. Então você vai até o mercado, eles embalam suas mercadorias com sacolas, até você chegar em casa dá 12 minutos, mais ou menos, né? Não necessariamente. Aí você vai guardar as suas compras e as sacolas ou você joga fora, ou você guarda para jogar, colocar lixo dentro e, consequentemente, jogar fora, certo? E desses 12 minutos aqui que você utilizou essa sacola vai demorar 500 anos para se degradar no ambiente. Então, imagine, gente, o absurdo que não é. Aqui tem uns números bem interessantes para a gente ver. 1,5 milhão de sacolinhas plásticas são distribuídas no Brasil por hora. Então, imagine, se no mercado perto da sua casa, quando você vai no mercado, já tem bastante gente fazendo compras e utilizando sacolas para guardar as compras, isso é só ali perto da tua casa. Imagine isso na sua cidade, nos municípios perto da sua cidade, no seu estado, no país inteiro tem um monte de mercados embalando produtos de milhões e milhões de pessoas a cada minuto, certo? Daí aqui, 56% do lixo plástico no país é formado de embalagens que foram usadas apenas uma vez. Como eu falei, o plástico ele é difícil a gente ficar utilizando muito ele, porque normalmente ele compõe embalagens que a gente tem que jogar fora, né? 1 milhão de sacolas plásticas é consumida no mundo por minuto, o que significa quase 1,5 bilhão por dia e mais de 500 bilhões por ano. Então, voltando aqui no primeiro quadradinho, até que a gente tinha imaginado até no Brasil, mas imagine no mundo, então, gente, é esse número aqui, 500 bilhões por ano de sacolinha plástica. 10% de todo o lixo coletado nas cidades é composto por sacolas plásticas de uso único. Como eu falei, ou você joga a sacola fora logo depois de guardar suas compras, ou você guarda a sacola para pôr lixo dentro. E o lixo você joga fora, né, para o lixeiro vir pegar. E daí mandá-la para os aterros e tudo mais. Então, como foi falado aqui, sacolas plásticas de uso único, né? Você só vai utilizar daí para jogar o lixo fora. 20 vezes mais plásticos são produzidos e consumidos no Brasil hoje em comparação a 50 anos. Plásticos são descartados por cada família brasileira em média em um ano. 90% das embalagens plásticas viram lixo até 6 meses após a compra. 1 bilhão de sacos plásticos é distribuído pelos supermercados no Brasil mensalmente. 500 anos é o tempo em que as sacolas plásticas levam para se deteriorar no meio ambiente. E menos de 5% de todo o plástico consumido no país, desde 1930, foi queimado. O resto está no ambiente até hoje e deve permanecer por mais alguns séculos. Gente, desde 1930, plásticos que foram produzidos desde 1930. Só 5% deles que não está mais no nosso ambiente. O resto está tudo aqui e ainda vai durar mais uns anos. Então, é um absurdo. Por isso que existem inúmeras campanhas para o pessoal usar aquelas sacolas que fica com você, né? Aquelas sacolas que você leva para o mercado e traz de volta. Você mesmo tem a sua sacola, não depende de sacolas plásticas. O uso indiscriminado de plástico não durável acarretou o acúmulo de lixo plástico em algumas regiões oceânicas. Vocês já ouviram falar da grande ilha de lixo do Pacífico? Então, isso fica lá no Oceano Pacífico Norte e são mais de 80 mil toneladas de plástico nesse lugar. Se tornou uma ilha de tanto lixo plástico que tem. Olha esses pneus aqui, isso daqui é de lá também. Então,
Tudo isso daqui é plástico do mundo inteiro que veio parar nesse oceano. Formou uma ilha. Eu vi um vídeo ali, vou mandar para vocês, que é considerado até um novo continente, só que de lixo, não é de terra. E quem que principalmente acaba se prejudicando com isso? Diretamente. Todo mundo se prejudica, né? Os seres humanos, a natureza em si, mas principalmente quem? Os animais marinhos. Não sei se vocês já devem ter visto isso, mas as tartarugas, quando elas veem uma sacola, elas imaginam que é uma água viva. E aí elas vão lá e tentam comer, e eles acham isso, e isso daqui não vai se digerir fácil no estômago de uma tartaruga. Pode inclusive matar ela, pode inclusive ficar preso na garganta, enfim, asfixiar, como tá aqui nessa imagem, ó, os animais asfixiados com plásticos. Imagine o estresse desse animal aqui com plástico no seu corpo inteiro, ele nem sabe o que está acontecendo. No mínimo, ele vai estar achando que ele está sendo capturado por alguma coisa, né? E é um absurdo. E quais são as medidas cabíveis referente a isso? Bom, a primeira delas é o correto descarte desses materiais, né? Jogar no lixo reciclado, principalmente aqui no plástico, e daí para esse material ser reciclado novamente. Mas o que vem aparecendo por aí e tem assim dando muita esperança para a ciência são os plásticos biodegradáveis, também chamados de bioplásticos. O que são esses bioplásticos? Eles são plásticos confeccionados por matéria-prima de fontes renováveis. O que significa isso? Que quando cair no meio ambiente não vai ficar poluindo, ele vai se degradar. Então, são matéria-prima como amido de milho ou arroz, cana-de-açúcar, beterraba, batata. Tudo que eu falei aqui são alimentos, são plantas que se degradam quando caem no ambiente, né? Os fungos vão lá e atacam e comem, as bactérias também vão lá, se alimentam desse material orgânico, porque batata, beterraba, cana-de-açúcar, arroz e milho é um vegetal. Então, quando isso cai no solo, ele vai se decompor como uma matéria orgânica. E esses plásticos biodegradáveis, eles são praticamente idênticos aos plásticos petroquímicos. Aliás, pouquíssima diferença. Existe uma grande economia de energia na fabricação, não precisa demandar tanta energia quanto seria para produzir um plástico petroquímico. E além disso, emite muito menos gases de efeito estufa. Quem que são os gases de efeito estufa? Gás carbônico, metano, dióxido de carbono. Esses gases, esses elementos químicos, eles fazem com que a temperatura do ambiente do nosso planeta aumente, né? Aumentando, intensificando o efeito estufa. E quando são produzidos esses plásticos biodegradáveis, eles emitem 70% menos de qualquer um desses gases de efeito estufa. É bastante coisa. E o mais legal é que ele é compostável, ou seja, você vai poder jogar ele não vai precisar ser reciclado, né? Ser separado lá no material reciclado e tudo mais. Ele vai poder ir com lixos compostáveis, como os lixos da cozinha, como o lixo do banheiro. Porque olhem essa imagem aqui de baixo. Quando isso daqui chegar no solo, ele vai estar assim, ó. Após 4 dias, ele vai começar a ficar assim. Após 1 semana, ó, já está se deteriorando. Após 3 semanas, já está em fragmentos. Após 4 semanas, já está aí basicamente decomposto, certo? Então, isso daqui é uma ideia muito genial mesmo. Tomara que cada vez mais as indústrias optem por esse tipo de confecção de plástico. Já existem várias indústrias que fazem esse tipo de produção aqui, mas com certeza ainda são muito poucas para o que realmente precisava ter. Aqui uma reportagem de um biólogo que criou sacola que cai no mar e vira comida para peixes. Olha só que legal. Essa sacolinha aqui que ele fez, quando chegar aqui, ó, cadê? Nessa ilha gigante de lixo do Pacífico, por exemplo, até às vezes nem vai chegar até lá. Antes de chegar aqui, ela já vai ter se decomposto, se deteriorado e
o que sobrar dela vai poder servir de alimentos para os peixes, porque vai ser produzida de mandioca, certo? Então, a aula de hoje era sobre plásticos, pessoal. Eu vou mandar para vocês mais um item que vai ser o uso e o descarte das tecnologias, né, dos materiais que são fabricados. E na semana que vem a gente vai fazer uma atividade avaliativa sobre isso, tá bom? Façam anotações no caderno de vocês, porque fica mais fácil de lembrar do tema depois, beleza? Qualquer dúvida, só mandar mensagem.